A sirene característica do carro da polícia soou, estridente e impiedosa, rasgando a atmosfera habitualmente tranquila do bairro residencial em pleno meio-dia. A luz intermitente, azul e vermelha, projetava feixes sinistros pela janela de vidro, iluminando diretamente o rosto pálido e exangue da minha esposa, Inês. À volta do portão da nossa casa, uma multidão de vizinhos já se tinha juntado, formando um aglomerado denso e curioso. O som dos cochichos e dos comentários maldosos chegava aos meus ouvidos como milhares de agulhas a picar-me. A sala de estar tornara-se tão sufocante que eu sentia como se todo o oxigênio tivesse sido subitamente aspirado. 2 polícias, imponentes nos seus uniformes, entraram e, de imediato, o dedo da minha própria mãe, com as unhas pintadas de um vermelho escuro, apontou diretamente para o rosto da minha esposa, afiado e cruel como a lâmina de uma faca. Senhores agentes, prendam-na, algemem-na para mim. Foi ela, a minha nora, a Inês. Aproveitou-se de eu estar paralisada na cama do hospital depois de um AVC. Fingiu que queria cuidar de mim para poder roubar às escondidas a chave do cofre, as minhas joias de ouro, a herança da nossa família e a poupança de uma vida inteira para a minha velhice. Levou tudo, não deixou um único anel. Esta mulher de índole duvidosa, uma besta selvagem, pobre e miserável, viu a riqueza na casa do marido e ficou cega pela ganância. Revistem-na agora mesmo, metam-na na prisão. A minha mãe gritava num tom agudo, penetrante e cheio de uma força inesperada. Sentada na sua cadeira de rodas, batia com os punhos no peito. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, encenando na perfeição o papel de uma idosa frágil, que acabara de ser apunhalada pelas costas pela sua própria família. Mas, olhando bem, o seu rosto estava corado, a sua voz ressoava com vigor, sem qualquer vestígio da fragilidade de quem tinha acabado de sobreviver a uma doença grave. Entretanto, a Inês, a mulher com quem partilho a vida, a mesma que estava a ser falsamente acusada de roubo pela sogra, tremia num canto da sala. Tinha perdido pelo menos 10 quilos. Estava tão magra e abatida que a sua blusa parecia suspensa num cabide seco e frágil. Os seus olhos estavam fundos e vermelhos, rodeados por olheiras escuras devido à falta de sono, e as suas mãos agarravam com força a bainha da roupa, manchada de sangue por causa da pele seca e gretada após inúmeras lides domésticas ao serviço da mulher que agora a acusava da cadeira de rodas. Eu permanecia paralisado no meio da sala, com os dentes tão cerrados que conseguia ouvir o som dos meus próprios maxilares a estalar. Uma fúria avassaladora crescia dentro do meu peito, consumindo toda a minha razão, queimando até as cinzas o que antes eu considerava o sagrado amor materno. O que diabo se estava a passar? Que mentira cruel e absurda era esta que a minha mãe contava? 8 barras de ouro? Roubo? Há apenas 3 horas. Tinha sido eu a conduzir o carro para ir buscar a minha mãe ao Hospital de Santa Maria. Tinha sido a Inês que a amparara cuidadosamente a cada passo, que a ajudara a subir as escadas, tratando-a como um tesouro frágil. Hoje era o dia da alta hospitalar, um dia em que a nossa família deveria estar a celebrar o facto de a minha mãe ter escapado à morte após um acidente vascular cerebral. No entanto, mal a ambulância que a trouxera partira, um carro da polícia chegara, e esta acusação monstruosa caía sobre a cabeça da pessoa que mais se tinha sacrificado. Olhei para a Inês. A minha esposa chorava sem som, tão sufocada pela angústia que a sua garganta emitia apenas soluços abafados. As suas pernas cederam, e ela caiu de joelhos no chão de azulejo frio. Olhou para mim com um olhar de desespero e súplica absolutos, um olhar que continha um oceano de injustiça que eu jamais esquecerei. Deixem-me contar-vos o que se passou neste último mês. Deixem-me mostrar-vos como a crueldade desta calúnia ultrapassa todos os limites da decência humana. Há um mês, a minha mãe desmaiou na casa de banho. Na altura, eu estava em trabalho na Serra da Estrela. O sinal do telemóvel era intermitente. Foi a Inês que, sozinha, arrombou a porta e carregou a minha mãe, uma mulher de mais de 70 quilos, correndo desesperadamente até a rua principal para chamar um táxi e levá-la às urgências. O médico disse que, se tivessem demorado mais 10 minutos,
ela não teria sobrevivido. Durante 30 dias e 30 noites, a minha mãe esteve nos cuidados intensivos e depois foi transferida para a neurologia. E quem esteve sempre ao seu lado? O meu irmão mais novo, o Gonçalo, o filho querido que a minha mãe trata como um tesouro, usou a desculpa de que a empresa tinha uma auditoria importante e que não podia tirar folgas. Apareceu no hospital apenas 2 vezes e em cada uma delas deixou um cesto de fruta e desapareceu. Ele tinha medo do cheiro a desinfetante, medo de ter de limpar a sua mãe doente. Todo o fardo, todo o trabalho sujo e exaustivo recaiu sobre os ombros frágeis da Inês. Eu, trabalhando longe de casa, consegui tirar apenas 3 dias de folga e tive de regressar de coração apertado à obra, pois o projeto não podia parar. Sentia-me terrivelmente culpado por deixar a minha esposa a enfrentar sozinha esta tempestade. Todas as noites, através do ecrã das videochamadas, via a minha mulher a definhar. Ela estendia um colchão fino de campismo debaixo da cama do hospital, suportando os cheiros nauseabundos, o odor a medicamentos e o frio do hospital. A Inês não se atrevia a pregar olho, com medo que a minha mãe tivesse uma convulsão, que o tubo de alimentação se soltasse, que ela precisasse de ir à casa de banho e não conseguisse controlar-se. A minha mãe ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado, e a sua personalidade tornou-se 100.000 vezes mais irritadiça e cruel. Ela já tinha um preconceito profundo contra as origens humildes da Inês, oriunda de uma pequena aldeia no Alentejo. Desde o dia em que nos casamos, ela nunca a aceitou verdadeiramente. Agora, doente, descarregava toda a sua frustração na nora. Se a Inês lhe dava uma canja de galinha, e esta estava um pouco quente demais, ela atirava a tigela inteira contra ela. Se a Inês a limpava com um pouco mais de força, ela cuspia-lhe na cara, amaldiçoando-a como uma camponesa rude que a estava a maltratar de propósito. Houve noites em que a paciente da cama ao lado sentiu pena e interveio para defender a Inês, incapaz de suportar as palavras cruéis da minha mãe. Mas a minha esposa limitava-se a ficar em silêncio. Limpava as lágrimas, arrumava a desarrumação e, com ternura, tentava novamente convencer a sogra a tomar os seus comprimidos. Ao telefone dizia-me: "A mãe está doente, por isso o humor dela é instável. Não te preocupes, Tiago, eu aguento. Desde que ela recupere, eu fico feliz." Uma mulher disposta a pôr o seu trabalho em pausa, a deixar a filha pequena com os avós maternos, a sacrificar a sua saúde, a sua honra e o seu amor próprio para servir a sogra durante um mês inteiro como uma criada não remunerada. Uma mulher que se esgotou, que passou 30 noites em branco ao ponto de quase desmaiar de exaustão no corredor do hospital. E agora, qual foi a recompensa que a esperava no dia em que a sogra teve alta? A acusação de ter roubado 8 barras de ouro, a polícia, a humilhação pública em frente a todos os vizinhos. Levantei os olhos para a minha mãe. Ela continuava a representar o seu papel na perfeição. Tirou um molho de chaves do bolso do casaco, apontou para o cofre escancarado no canto do quarto e, com a voz embargada por soluços, continuou a sua cantiga de calúnias. "Vejam, senhores agentes, a chave do cofre estava escondida no fundo do meu roupeiro. Só alguém de casa saberia. A Inês, ontem, pediu para vir à casa buscar-me roupa lavada para eu vestir hoje na alta. Usou a desculpa de vir limpar a casa, mas, na verdade, veio para arrombar o cofre. Esta manhã, quando chegamos à casa, tive um mau pressentimento e pedi-lhe para abrir o cofre. E qual não foi o meu espanto, quando a caixa de veludo vermelho com as 8 barras de ouro tinha desaparecido sem deixar rasto. Nesta casa, além dela, quem mais poderia ter entrado? Eu sempre disse ao meu filho: raparigas do campo, pobres, que casam com um homem de Lisboa só pensam em roubar a fortuna. Agora, a sua verdadeira natureza veio ao de cima. Os 2 polícias franziram o sobrolho. Um deles pegou num bloco de notas e aproximou-se da Inês, que continuava ajoelhada no chão. Com uma voz severa, pediu-lhe que se levantasse para ser interrogada. Os vizinhos à porta começaram a cochichar ainda mais alto. Uns abanavam a cabeça com pena, outros proferiam palavras venenosas, concordando com a minha mãe, criticando as noras de hoje em dia, gananciosas e cruéis, que roubam as sogras moribundas. Os meus ouvidos zumbiam.
Cada palavra da minha mãe era como uma facada no meu orgulho, destruindo esta família. Ela estava demasiado confiante. Pensava que, por não haver testemunhas e por a Inês ter estado realmente em casa sozinha no dia anterior, podia facilmente colar-lhe o rótulo de ladra para a expulsar de casa, para atingir um objetivo desprezível que ela escondia. Respirei fundo. O ar frio que encheu os meus pulmões ajudou a apagar o fogo que me consumia a mente, deixando para trás uma calma assustadora. Aproximei-me, ajudei a Inês a levantar-se e abracei com força os seus ombros trêmulos. Olhei diretamente para os dois polícias e depois desviei o meu olhar, afiado como uma navalha, para a minha própria mãe, sentada na cadeira de rodas. Este jogo, esta peça de teatro, ela tinha-o planeado meticulosamente, mas esqueceu-se de um detalhe fatal. Um segredo que nesta casa, mais ninguém, além de mim, conhecia. Para que possam compreender a profundidade da crueldade e da baixeza do drama do ouro desaparecido de hoje, sou forçado a revisitar as páginas sombrias da memória de há um mês. O dia em que a desgraça da doença se abateu sobre a minha família como um furacão, arrancando a máscara de falsa moralidade daqueles que partilham o mesmo sangue e empurrando a minha pequena esposa para um beco sem saída de sofrimento. A minha mãe, a dona Amélia, era uma mulher que enviuvara cedo. Tinha uma pequena banca de tecidos num mercado local e sozinha criou-nos aos dois, a mim e ao meu irmão. Quem via de fora elogiava-a sempre como uma mulher trabalhadora e dedicada. Mas só quem vivia dentro de casa conhecia o seu autoritarismo, a sua discriminação cruel. Ela tinha uma mentalidade tradicional, mas favorecia o meu irmão de uma forma extrema. Eu, como filho mais velho, tinha a responsabilidade de ganhar dinheiro e sustentar a família, mas aos olhos dela eu era apenas uma ferramenta. O Gonçalo, o meu irmão 6 anos mais novo, era o seu tesouro, a sua vida. O Gonçalo era falador, preguiçoso e gostava de se divertir, mas ela perdoava-lhe todos os erros. E depois, eu casei com a Inês. A Inês vinha de uma aldeia pobre do Alentejo. Os pais dela eram agricultores. No dia em que a apresentei à minha mãe, ela lançou um olhar de desprezo aos sapatos modestos e gastos da Inês. Declarou abertamente que uma rapariga do campo, pobre, que se casa com um homem de Lisboa, só o faz para dar o golpe, para mudar de vida. Durante os 5 anos de casamento, a Inês nunca foi tratada como filha pela minha mãe. Quando a Inês cozinhava, ela queixava-se de que estava salgado ou insosso e deitava a comida para o lixo. Quando a Inês limpava o chão, ela entrava de propósito com os sapatos sujos de lama para a obrigar a limpar tudo de novo. Quando a Inês deu à luz a nossa primeira filha, ela nem sequer pegou na neta ao colo, comentando com sarcasmo que era o tipo de mulher que não sabe dar um filho homem, interrompendo a linhagem da família. A Inês suportava tudo. Dizia-me sempre: a mãe sacrificou-se para te criar. As pessoas mais velhas são muitas vezes difíceis. Eu aguento um pouco para manter a paz em casa, para que possas trabalhar longe com tranquilidade. A sua submissão, inadvertidamente, tornou-se um privilégio para a minha mãe a pisar à vontade. Mas a verdadeira tragédia só começou naquela tarde de há um mês. Nesse dia, eu estava a supervisionar uma obra na Serra da Estrela. Chovia torrencialmente, e o sinal do telemóvel falhava constantemente. Em casa, estavam apenas a minha mãe e a Inês. Por volta das 5 da tarde, a Inês regressou das compras. Assim que entrou em casa, ouviu um barulho forte vindo da casa de banho. A porta estava trancada por dentro. A Inês chamou, mas a minha mãe não respondeu. Pressentindo que algo de grave tinha acontecido, aquela mulher, que pesava menos de 50 quilos, não sei onde arranjou forças, mas agarrou no martelo e arrombou a fechadura. A cena que encontrou deixou-a paralisada. A minha mãe estava caída no chão molhado, com a boca torta, os olhos revirados e o corpo a convulsionar. Tinha sofrido um AVC. Sem mim em casa, a Inês entrou em pânico, mas manteve a calma. Com as suas poucas forças, amparou a sogra de quase 70 quilos, ajudou-a a sair da casa de banho e, sozinha, carregou-a pela rua estreita até a avenida principal, gritando desesperadamente por ajuda para chamar uma ambulância. O médico no hospital público disse:
Se tivessem demorado mais 10 minutos, o hematoma no cérebro teria comprimido o centro respiratório. A sua mãe não teria sobrevivido. Foi assim que a Inês arrancou a vida da minha sogra das garras da morte. Mas a ingratidão humana é a coisa mais assustadora. Quando a minha mãe foi levada para as urgências, a Inês ligou imediatamente para o Gonçalo, o nosso querido irmão, que vivia a poucas ruas de distância. Mais de 2 horas depois, o Gonçalo entrou calmamente no hospital. Vestia uma camisa de marca. O cabelo estava impecavelmente penteado com gel e cheirava a um perfume caro. Ao ver a Inês com a roupa encharcada e suja com os fluidos que a mãe libertara durante as convulsões, o Gonçalo fez uma careta, tapou o nariz com a mão e deu um passo atrás. O médico chamou a família para informar da situação. A minha mãe estava fora de perigo, mas tinha ficado com o lado esquerdo do corpo paralisado. Teria de ficar nos cuidados intensivos e precisava de alguém a tempo inteiro, 24 horas por dia, para aspirar as secreções, ajudar com a higiene pessoal e virar, elar, para evitar escaras. As despesas hospitalares e os medicamentos não comparticipados pelo seguro podiam ascender a centenas de euros por dia. Ao ouvir as palavras higiene pessoal e despesas, a expressão do Gonçalo mudou instantaneamente. Ele começou a sua representação, pegou no telemóvel, fingiu atender uma chamada e depois virou-se para a Inês com uma expressão de falsa preocupação. Disse que a empresa dele estava a passar por uma auditoria extremamente importante, que o chefe o tinha destacado para uma viagem de trabalho ao Algarve nessa mesma noite. Se não fosse, perdia o emprego e teria de pagar uma indemnização. Tirou da carteira uns míseros 200 euros, enfiou-os na mão da Inês e disse em voz alta: "Cunhada, conto contigo para tudo. És a nora da família. Cuidar da mãe é tua obrigação. De momento estou com pouco dinheiro. O Tiago está a trabalhar longe. Por isso adianta tu o dinheiro para tratar da mãe. Quando o Tiago voltar, acertam as contas." Dito isto, sem dar a Inês tempo para reagir, ele fugiu. Fugiu da sua responsabilidade de forma cobarde e descarada. A minha mãe, nesse momento, respirava com a ajuda de oxigênio, de olhos fechados, entregando a sua vida à nora que outrora amaldiçoara como sendo de uma classe inferior. E eu, preso numa zona montanhosa isolada por causa das chuvas e dos deslizamentos de terra, agarrava o telemóvel com impotência ao ouvir a minha mulher a soluçar de medo no corredor silencioso do hospital à meio da noite. Essa foi a primeira noite. A noite que deu início a uma série de 30 dias de inferno na terra que a Inês teve de suportar. Um fardo que deveria ter sido partilhado pelos filhos de sangue, como eu e o Gonçalo, mas que esmagou os ombros frágeis de uma mulher sem qualquer laço de sangue, apenas por causa de 2 palavras: Nora. Eu devia a Inês um favor do tamanho do céu, mas a minha família pagou-lhe com uma calúnia da mais profunda crueldade. 30 longos dias no hospital. Quem já cuidou de uma pessoa acamada após um AVC sabe como isso desgasta física e mentalmente. A ala de neurologia estava sempre impregnada de um cheiro forte, a desinfetante, a sangue, a fluidos corporais. O espaço era apertado, com 6 camas amontoadas num único quarto. A minha Inês não tinha sequer uma cama para descansar. Comprou um plástico fino e uma esteira e deitava-se debaixo da cama da minha mãe. Durante 30 noites, a Inês não teve um único período de sono que durasse mais de 1 hora. O médico recomendou que, de 2 em 2 horas, a virássemos e lhe dessemos umas pancadinhas nas costas para evitar pneumonia e escaras. Depois de a virar, era a altura de esvaziar o urinol, de limpar a sujidade que a minha mãe deixava para trás. Uma mulher pequena a ter de suportar e mover um corpo pesado e imóvel. Todas as noites, eu ligava por videochamada, e as lágrimas vinham-me aos olhos ao ver, através do ecrã do telemóvel, a minha mulher com o cabelo desgrenhado, os olhos fundos e o rosto mais magro do que nunca. Ela comia à pressa uma sandes fria no corredor ventoso, sempre de olho no quarto, com medo que a mãe se engasgasse. Mas a dor física não era nada comparada com a tortura mental que a minha mãe infligia a Inês. 3 dias após a hospitalização, a minha mãe recuperou a consciência, percebeu que estava paralisada de um lado e a psicologia de uma pessoa outrora saudável
e autoritária, agora dependente dos outros, fê-la enlouquecer. E o alvo para onde ela descarregava a sua fúria, a sua frustração pela deficiência, não era outro senão a Inês. Em vez de agradecer à nora que cuidava dela dia e noite, enquanto o seu filho querido continuava desaparecido, a minha mãe atormentava a Inês com as palavras mais venenosas. Lembro-me perfeitamente do 7º dia daquele inferno. A Inês correu para comprar uma canja de galinha bem cedo, soprou cuidadosamente cada colher para arrefecer antes de a dar à minha mãe. Mas ela cerrava a boca. A Inês insistiu. Mãe, coma um pouco para ter forças para tomar os medicamentos. De repente, a mão direita da minha mãe, o lado não paralisado, empurrou a tigela com desprezo. A canja quente derramou-se sobre o tabuleiro e salpicou a blusa da Inês. Sua desajeitada, gritou a minha mãe. Não consegues sequer segurar numa tigela? Queres escaldar-me viva? A minha mulher queimada recuou assustada, mas a minha mãe não mostrou qualquer remorso. Gritou com a sua voz rouca de doente. Queres cozer-me viva? Sua camponesa rude, queres que eu morra depressa para que tu e o teu marido fiquem com a casa e os meus bens, não é? Desaparece. Chama o Gonçalo. A Inês ficou ali, a limpar os restos de canja do rosto. As lágrimas caíam silenciosamente. Não respondeu. Em silêncio, limpou o chão e foi lavar a blusa suja. Onde estava o Gonçalo? Ele tinha bloqueado as chamadas da Inês desde o 3º dia, com a desculpa de estar em reuniões e não poder atender. Quando eu lhe ligava, ele inventava 1000 desculpas de que estava em trabalho fora da cidade para não ter de voltar. A minha mãe sabia disso, mas protegia cegamente o seu filho querido. Iludia-se, pensando que o Gonçalo estava ocupado a construir o seu futuro, enquanto a Inês estava ali por não ter mais nada que fazer, por querer deitar a mão aos seus bens. A crueldade não se ficou pela canja. Nos dias seguintes, a minha mãe continuou a atormentar a Inês das formas mais perversas. Quando a Inês estava a comer, ela fingia ter dores e querer ir à casa de banho. A Inês largava a comida, trazia o urinol, ajudava-a com esforço a sentar-se, mas ela não fazia nada. Assim que a Inês guardava o urinol e pegava novamente na sua refeição, ela voltava a gritar com dores de barriga. Repetia, isto vezes sem conta. O ponto alto foi um dia em que a Inês estava a limpar com uma toalha quente, porque ela tinha tido um acidente. A minha mãe, irritada, cuspiu-lhe uma mistura de saliva e expectoração verde e espessa diretamente na cara, e gritou, sua desajeitada, estás a arranhar-me. Os teus pais no Alentejo não te ensinaram a cuidar dos mais velhos? Naquele momento, eu estava a assistir por videochamada. O meu coração parecia que ia ser esmagado. Gritei ao telefone, mãe, para com isso. A Inês passou noites em branco por ti. Se não tens pena dela, ao menos tem um pingo de consciência. Mas a minha mãe apenas sorriu de lado e virou o rosto. A Inês desligou rapidamente a chamada. Nessa noite mandou-me uma mensagem. Não rales com a mãe, Tiago. Ela está doente. A mente dela não está estável. Eu estou bem. É só lavar a cara e passa. Continua o teu trabalho descansado. Ela dizia que estava bem, mas eu sabia que a sua alma estava em pedaços. Os outros pacientes do quarto, as enfermeiras, todos testemunhavam estas cenas e ficavam indignados. Uma senhora idosa da cama ao lado não se conteve e disse, Dona Amélia, a senhora teve muita sorte em ter uma nora tão dedicada. Olhe que o seu filho não aparece cá um único dia. Se continuar a maltratá-la, quando ela cair doente, quem vai cuidar de si? Mas a minha mãe ignorou-a, usando o seu tom arrogante de lisboeta para abafar a voz da senhora, dizendo que a nora tinha sorte por ter sido autorizada a entrar na sua família e que cuidar dela era sua obrigação. Eu não conseguia tirar uma licença prolongada porque o projeto estava numa fase crucial. A penalização de milhões de euros por atrasos pesava sobre os meus ombros. Só podia enviar dinheiro, ligar para animar a minha esposa e amaldiçoar a minha própria inutilidade e a do meu irmão miserável. A minha Inês tinha se transformado num fantasma. A sua pele ficou baça, as bochechas encovadas, as mãos enrugadas e a descamar por causa dos produtos de limpeza. Todos os dias, durante um mês, ela não conheceu o cheiro de um perfume. Não teve uma refeição quente, carregando nos ombros a vida de uma mulher que estava sempre pronta
a apunhalar com palavras. Esse sacrifício supremo, essa submissão incrível. E, no entanto, no último dia, no dia em que a minha mãe foi declarada apta a ter alta para fazer fisioterapia em casa, ela usou isso como trampolim para executar um plano de calúnia monumental, um plano para abrir caminho à ganância sem fundo dela e do seu filho querido. A verdadeira tempestade estava apenas a começar. Finalmente, aquele mês sombrio e atormentado chegou ao fim. O médico informou que a minha mãe podia ter alta. A hemorragia cerebral estava estabilizada e, embora o lado esquerdo ainda estivesse fraco e precisasse de uma cadeira de rodas, ela podia voltar para casa para continuar a fisioterapia. Ao receber a notícia, ignorei todas as ameaças de corte no salário do meu chefe. Entreguei o trabalho ao meu adjunto e apanhei um autocarro noturno de regresso a Lisboa para ir buscar a minha mãe. Na véspera da alta, pedi a Inês que fosse para casa mais cedo, para limpar os quartos, lavar os lençóis e cobertores e preparar um espaço limpo e arejado para a recuperação da mãe. Eu ficaria no hospital na última noite. A Inês obedeceu. Apanhou um táxi para casa, limpou até tarde e só conseguiu dormir umas horas. Na manhã seguinte, voltou ao hospital com uma panela de canja de galinha acabada de fazer. Na manhã da alta, o tempo em Lisboa estava fresco, mas com um sol dourado. Ao contrário da sua habitual irritabilidade e mau humor, a atitude da minha mãe mudou drasticamente. Não se queixou quando a Inês lhe lavou o rosto. Também não derrubou a tigela de canja, comendo mais de metade obedientemente. Até mesmo quando eu a carreguei da cama para a cadeira de rodas, ela olhou de relance para a Inês e disse suavemente: "Em casa, consigo tratar das pequenas coisas. Aproveita para descansar um pouco. Ultimamente pareces um fantasma." Ao ouvir aquilo, senti uma alegria imensa. Pensei, ingenuamente, que depois de quase morrer, depois de testemunhar a dedicação da nora e a ingratidão do filho mais novo, a minha mãe tinha finalmente caído em si. Pensei que a porta do seu coração frio se tinha aberto um pouco para aceitar a Inês. Mas, como eu estava enganado. Um erro ingênuo de um homem que sempre tentou manter a aparência de uma família feliz. A calma invulgar da minha mãe naquela manhã não era arrependimento, mas a quietude mortal antes da tempestade. Aquelas palavras gentis eram apenas um anestésico antes de ela sacar da faca e desferir um golpe fatal na minha família. Levamos a minha mãe para casa por volta das 11 da manhã. A casa estava impecavelmente limpa pela Inês, sem um grão de pó. Um leve aroma a óleo essencial de cidreira pairava no ar, dissipando o ambiente abafado de 30 dias de ausência. Carreguei a minha mãe e deitei-a na cama confortável do quarto do rés do chão, puxando o cobertor até a sua cintura. A Inês estava na cozinha a preparar água morna para limpar novamente a mãe. Nesse preciso momento, a minha mãe começou a bater na cabeceira da cama e a pigarrear. "Tiago, chama a Inês aqui. Preciso de um favor. Rápido, estou cansada." Corri para a porta da cozinha e chamei a Inês. A minha mulher limpou as mãos apressadamente ao avental e entrou a correr no quarto, a voz cheia de respeito e preocupação. "Sim, mãe. Chamou-me? Quer beber água? Ou tem as costas doridas para eu massajar?" A minha mãe olhou para a Inês. O seu olhar já não tinha a falsa doçura do hospital, mas brilhava com um cálculo aguçado. Apontou para o roupeiro de mogno no canto do quarto. "Não preciso de massagens. Abre a gaveta debaixo do roupeiro." Debaixo dos cobertores de inverno, escondi um molho de chaves. "Traz-mas aqui. Acabei de voltar do mundo dos mortos. Tenho de verificar o cofre para ver se os documentos da casa, os livros de poupança e as minhas barras de ouro para a velhice ainda estão intactos." "Rápido." A Inês obedeceu. Ajoelhou-se, procurou debaixo dos cobertores e tirou um molho de chaves de latão, que colocou cuidadosamente na mão da sogra. A minha mãe pegou nas chaves, examinou-as por alguns segundos e depois atirou-as de volta para a Inês. "A minha mão está fraca. Não consigo rodar a fechadura pesada. Vai ali ao canto do quarto, puxa a cortina de veludo e insere a chave maior na fechadura do cofre. O código é a data de nascimento do Gonçalo, 150.892. Abre-o e traz-me a caixa de veludo vermelho com as 8 barras de ouro embrulhadas em plástico preto para eu verificar."
Eu, ao lado, senti um aperto no coração, porque a minha mãe nunca tinha permitido que ninguém, nem mesmo eu, tocasse no seu cofre. Mas pensei que, como ela tinha acabado de adoecer, estava insegura e com medo de perder as suas coisas, por isso não interferi. A Inês pegou na chave e dirigiu-se ao cofre maciço e pesado. O som da fechadura a ser aberta ecoou, os discos do código a girar. Clique! A porta do cofre abriu-se. A Inês inclinou-se para olhar para dentro, afastando alguns documentos e certidões para encontrar a caixa de veludo vermelho, como a mãe dissera. Mas de repente a sua mão parou. A Inês virou-se para a minha mãe, com uma expressão perplexa e a voz trêmula. Mãe, aqui dentro só estão as escrituras da casa e alguns livros de poupança. Procurei em todas as gavetas, não há nenhuma caixa de veludo vermelho, nem nenhum embrulho de plástico preto. Será que guardou noutro sítio por engano? No momento em que a palavra não saiu da boca da Inês, a atmosfera no quarto congelou. Antes que eu pudesse aproximar-me para olhar para o cofre, um grito agudo e estridente rasgou os meus tímpanos. Era a minha mãe, a mesma pessoa que, minutos antes, se queixava de cansaço, ergueu-se de repente na cama, com os olhos injetados de sangue, a mão direita a bater com força no colchão. Meu Deus! Desapareceu. Desapareceu tudo. As 8 barras de ouro, o meu suor e as minhas lágrimas. Sua desgraçada. Como assim não está aí? Antes de ir para o hospital, fui eu mesma que as guardei. Ontem à noite tranquei as portas. O cofre não tem sinais de arrombamento, além de ti, sua miserável, que ontem pediste para vir à casa limpar. Que cão ou gato poderia ter entrado aqui para abrir o cofre? Devolve-me o ouro. Roubaste o meu ouro. Onde é que o escondeste? Traz-mo aqui agora. Fiquei petrificado. A Inês assustou-se tanto que deixou cair o molho de chaves no chão, que produziu um som metálico. O rosto da minha mulher ficou sem uma gota de sangue. Ela recuou, agitando as mãos em negação, a voz a falhar de pânico. Mãe, o que está a dizer? Eu não tirei nada. Juro por Deus. Ontem, quando vim, só limpei a casa e lavei os lençóis. Juro que não entrei no seu quarto, e muito menos sabia o código do cofre até a senhora o dizer agora. Não me acuse injustamente, por favor, mãe. Mas a minha mãe não a deixou explicar mais. Agarrou no vaso de plástico que estava na mesa de cabeceira e atirou-o na direção da Inês. O vaso atingiu o ombro da minha mulher e caiu no chão. Partindo-se, os gritos dela tornaram-se cada vez mais altos, propositadamente ampliados para que os vizinhos ouvissem. Injustamente? Ah, a ladra ainda se queixa. Andas de olho nesta casa há muito tempo, não é? Viste que eu tive um AVC. Pensaste que eu ia morrer e não podia levar nada comigo. Então encenaste o papel de nora dedicada para te aproximares e roubares a chave, não foi? Tiago, estás cego. Foste buscar esta serpente venenosa para casa para me morder. Pega no telemóvel e liga para o 112. Chama a polícia para algemar esta ladra. Vou fazer com que toda a família dela na aldeia não tenha onde se esconder, por serem pobres e ladrões. As palavras serpente venenosa, ladra, algemar, ecoavam na minha cabeça como marteladas. A minha mulher desmoronou completamente. Escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar convulsivamente, caindo de joelhos no chão, abanando a cabeça e clamando inocência. Mal tinha saído do hospital, mal tinha escapado ao cheiro a desinfetante, e a minha mãe já estava a atear o fogo que consumiria os últimos resquícios de afeto nesta família. Ela não estava a brincar. Enquanto eu ainda estava em choque, a minha mãe pegou no seu telemóvel e marcou o 112. Essa chamada fatídica trouxe o carro da polícia, atraiu os olhares de todo o bairro e empurrou a minha mulher para uma acusação caluniosa e cruel, como testemunharam no início desta história. A chegada das autoridades transformou a nossa sala de estar de um espaço privado num tribunal em miniatura, onde a justiça parecia ser distorcida pelas lágrimas de crocodilo da mulher que me deu à luz. 2 polícias, um mais velho e um mais novo, entraram com expressões sérias. Separaram-se rapidamente. Um dirigiu-se ao cofre para inspecionar o local, enquanto o outro sacou do seu bloco de notas, pedindo a todos que mantivessem a calma para prestar declarações. Do lado de fora do portão de ferro, a multidão de vizinhos não dava sinais de dispersar. Pelo contrário, juntava-se cada vez mais gente.
O som dos cochichos chegava em ondas, claro como água, como se quisessem cravar-se nos nossos ouvidos. Ouvi a vizinha do lado, a dona Lourdes, a dizer: "Que horror! É mesmo criar uma cobra no seio." Eu sempre disse: essas raparigas do campo que vêm para a cidade, quando veem um pouco de riqueza na casa do marido, os olhos brilham. Coitada da dona Amélia, acamada e doente, e a nora rouba-lhe o dinheiro da reforma. E depois a voz do presidente da Associação de Moradores a concordar. Nos dias de hoje, há mais vilões do que heróis. Com aquela cara sonsa, quem diria que tinha um coração de lobo? Cada julgamento infundado daquela multidão ociosa era como baldes de água suja atirados diretamente contra a honra da Inês. A minha mulher estava sentada no chão, num canto, com os braços à volta dos joelhos, o seu corpo magro a tremer com cada soluço abafado. Não se atrevia a levantar a cabeça para olhar para ninguém. A humilhação e a injustiça eram demasiado grandes, esmagando por completo as poucas forças que lhe restavam após 30 noites em branco. Enquanto isso, a minha mãe começou a sua performance magistral. Quando o polícia mais velho se aproximou da sua cama, ela mudou imediatamente de expressão. A agressividade de há pouco desapareceu. Em seu lugar, surgiu a imagem de uma idosa doente e digna de pena, que, após sobreviver a uma doença grave, sofria agora mais um golpe emocional. Falava num fio de voz, com os olhos marejados de lágrimas, a mão enrugada a agarrar-se com tremor à manga do uniforme do polícia. Ela contou que as 8 barras de ouro eram todas as suas economias, amealhadas desde os tempos em que vendia tecidos no mercado, destinadas a cobrir as suas despesas fúnebres e a deixar algo para o neto. Construiu uma história tão lógica que chegava a ser arrepiante. Na noite anterior ao AVC, tinha verificado pessoalmente o ouro, embrulhado num saco de plástico preto dentro de uma caixa de veludo vermelho e guardado-o no fundo do cofre. A chave do cofre estava sempre escondida no fundo do roupeiro. Durante o mês em que esteve no hospital, a casa esteve fechada, e só no dia anterior é que a sua nora, a Inês, pediu para vir à casa sozinha para limpar. E esta manhã, quando pediu para abrir o cofre, o ouro tinha evaporado. A minha mãe enfatizou cada palavra, distorcendo o sacrifício da Inês para o transformar numa conspiração malévola. Senhor agente, eu pensava que ela gostava de mim, por isso é que passou as noites em branco a cuidar de mim no hospital. Mas afinal, ela fez aquilo para ganhar a minha confiança, para, enquanto eu estava inconsciente, me arrancar informações sobre a chave. Ela sabia que eu estava com metade do corpo paralisado e não podia fazer nada. Por isso roubou-me descaradamente. Veja, a fechadura do cofre não tem sinais de arrombamento. As portas da casa não foram forçadas. Se não foi alguém de dentro da casa, se não foi ela que abriu o cofre com a chave ontem, que ladrão invisível poderia ter entrado aqui para o levar? Ao ouvir estas declarações articuladas e aparentemente lógicas, o olhar dos 2 polícias virou-se para a Inês. A suspeita tinha oficialmente recaído sobre a minha mulher inocente. O polícia mais novo aproximou-se da Inês. A sua voz tornou-se dura e profissional. Senhora Inês, peço-lhe que se levante e coopere. Segundo a declaração da dona Amélia, a senhora foi a única pessoa presente nesta casa ontem à tarde. Como explica o desaparecimento dos bens? O que fez durante o tempo em que esteve sozinha em casa? Eu estava ao lado, o meu peito prestes a explodir. Era tão injusto. A mulher deitada na cama era a minha mãe. Mas naquele momento, eu só sentia uma estranheza e um medo extremos. Ela descartou toda a gratidão. Pisou a vida que a Inês lhe tinha acabado de salvar, apenas para culpar a minha mulher a todo o custo. As provas pareciam estar contra a Inês. A ausência de qualquer outra pessoa em casa no dia anterior tornara-se o ponto fraco fatal que a minha mãe explorou. A minha mulher levantou os olhos vermelhos e inchados para o polícia. O seu olhar era de pânico e súplica. Os lábios gretados tremiam, querendo falar, mas a angústia sufocava-a, fazendo-a emitir apenas soluços quebrados. O seu silêncio, devido ao choque, fez com que todos à sua volta, especialmente a multidão de vizinhos e as autoridades, pensassem que era um sinal de culpa. Uma armadilha perfeita tinha sido montada, e a presa exausta e enfraquecida, a minha mulher,
estava a ser encurralada num beco sem saída. No meio daquela atmosfera sufocante, impregnada de calúnia, a Inês finalmente encontrou um resquício de força para falar. Cambaleando, apoiou-se na mesa para se levantar. O seu corpo tremia como uma folha ao vento numa tempestade, mas o seu olhar já não era de súplica fraca, mas sim de uma profunda e trágica indignação. Levantou as mãos em frente aos dois polícias. As suas mãos, outrora macias, estavam agora inchadas, os dedos a descamar e a sangrar, corroídos pelo sabão e pelos produtos de limpeza do hospital. A voz da Inês, rouca e partida, ecoou, rasgando o coração. Senhores agentes, estas feridas nas minhas mãos e a exaustão no meu rosto são o único testemunho da minha dedicação. Enquanto o meu cunhado desaparecia, eu era a única pessoa a garantir que a dona Amélia respirava. É impensável que alguém que sacrificou a própria saúde para salvar uma vida estivesse, ao mesmo tempo, a planear um roubo. Pergunto-vos, se eu fosse uma pessoa gananciosa e ladra, com a intenção de roubar, precisaria de vender a minha alma e o meu amor próprio para aguentar os insultos e o desprezo da minha sogra durante 30 dias como uma criada? Teria sido mais fácil deixá-la ao cuidado de outros, vir à casa e arrombar o cofre há muito tempo, em vez de esperar pelo dia anterior para ser apanhada em flagrante. A Inês apontou para o cofre, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, mas a sua voz manteve-se firme. Ontem, vim à casa a pedido do meu marido para lavar toda a roupa de cama, limpar a casa do rés do chão ao segundo andar, para que a mãe tivesse um lugar limpo para descansar hoje. Passei a tarde inteira de volta dos tanques de roupa. Só à noite comi uma sandes à pressa e dormi 2 horas. Juro por Deus, se eu toquei na chave da minha mãe, se eu tirei um cêntimo que fosse desta casa, que eu seja atropelada por um carro e morra na estrada, que os meus filhos não tenham uma vida digna, o juramento solene da Inês fez com que a sala ficasse em silêncio. A multidão de vizinhos à porta também se calou. A sinceridade e a dor em cada uma das suas palavras eram algo que nenhum ladrão conseguiria encenar. O polícia mais velho franziu ligeiramente o sobrolho. O seu olhar tornou-se pensativo. A sua experiência de muitos anos de investigação talvez lhe dissesse que a psicologia de alguém que acabou de cometer um grande roubo não reagiria com tanta indignação e não estaria disposta a jurar pela vida dos próprios filhos. Além disso, olhando para a aparência miserável e digna de pena da Inês, a inconsistência do motivo começava a surgir. Enquanto isso, eu permanecia em silêncio num canto da sala. Por fora parecia calmo, mas por dentro, o meu cérebro girava a 1000 a hora. Sou engenheiro de formação. O meu pensamento lógico não me permitia ser arrastado pelo pânico da minha mulher ou pelas lágrimas da minha mãe. Comecei a semicerrar os olhos, a observar cada gesto, cada microexpressão da mulher deitada na cama, e percebi as falhas absurdas na sua encenação. Primeiro, a minha mãe disse que na noite antes de ir para o hospital tinha verificado o ouro. Mas qual era a verdade? Nesse dia, antes de desmaiar na casa de banho, ela queixou-se de tonturas e dores de cabeça desde a manhã. Uma pessoa com a tensão arterial alta, a sentir-se tonta e instável, teria cabeça para abrir um cofre para admirar 8 barras de ouro? Segundo, a forma como a minha mãe reagiu ao descobrir a perda do ouro era incrivelmente falsa. Quando a Inês abriu o cofre, os seus olhos ainda estavam a tentar encontrar a caixa de veludo vermelho no meio da confusão de papéis. A Inês ainda não tinha afirmado nada, apenas perguntou se a mãe a poderia ter guardado noutro lugar. No entanto, a minha mãe, da sua cama, a quase 3 metros do cofre, com a visão completamente bloqueada pelas costas da Inês, como poderia saber com certeza que o cofre estava vazio para gritar? Desapareceu. Desapareceu tudo? A menos que ela já soubesse que o cofre estava vazio há muito tempo. Terceiro, a falta de uma verdadeira emoção de perda. Uma senhora idosa que passou a vida a poupar, se realmente perdesse 8 barras de ouro, uma fortuna, certamente desmaiaria de choque ou entraria em pânico, a perguntar a toda a gente. Mas a minha mãe não. Ela gritou que o ouro desapareceu, mas a frase seguinte foi imediatamente apontar o dedo a Inês e exigir que chamassem a polícia para a prender. O seu objetivo não era encontrar o ouro, mas sim culpar a nora.
Todos estes pontos suspeitos formaram uma hipótese terrível na minha cabeça. A minha mãe estava a mentir. As 8 barras de ouro não tinham sido roubadas no dia anterior. Tinham desaparecido antes, e a Inês era apenas um bode expiatório para ela encobrir algum segredo obscuro. Ou, simplesmente, ela queria usar esta desculpa para expulsar a Inês de casa de uma forma que eu não pudesse contestar. No momento em que eu me preparava para intervir e expor estes pontos ilógicos perante a polícia, o som de um carro a travar bruscamente soou do lado de fora. A multidão afastou-se. O Gonçalo, o meu querido irmão mais novo, saiu do carro e entrou a correr em casa. A sua aparição súbita elevou este drama a um novo clímax, mais cruel e desprezível do que nunca. O Gonçalo abriu caminho pela multidão de vizinhos com o rosto carregado de fúria. Ainda vestia o seu fato elegante. O cabelo penteado com gel não se mexia 1 milímetro e o cheiro a perfume de marca invadiu o espaço sufocante. Durante um mês inteiro, com a mãe no hospital a lutar pela vida, ele alegou estar ocupado e desapareceu sem um único telefonema. Mas hoje, ao ouvir que a mãe tinha reportado o roubo do ouro e chamado a polícia, ele apareceu com uma rapidez espantosa. Ele ignorou-me, passou pelos polícias e foi direto para a nossa mãe. Mãe, o que se passa? Recebi uma chamada de uma vizinha a dizer que a polícia estava aqui. Depois de ouvir a versão chorosa e exagerada da mãe, virou-se para a Inês, o rosto vermelho de raiva. Eu não acredito nisto, Inês. Depois de tudo o que a minha mãe passou, como foste capaz? Sempre soubemos que só estavas de olho no dinheiro da família. Senhores agentes, esta mulher esteve sozinha em casa ontem. Tem de ser ela. Onde estão as joias da mãe? A Inês, insultada diretamente, ficou tão indignada que mordeu o lábio até sangrar. Recuou um passo, os seus olhos a fixarem o cunhado ingrato que agora representava o papel de filho devoto. O Gonçalo não parou por aí. Virou-se para a mãe, pegou-lhe na mão e começou a atuar em conjunto. Mãe, não te exaltes, faz mal à saúde. Eu estou aqui agora. Vou fazer justiça por ti. Senhores agentes, a situação é clara como o dia. A nossa casa é segura. A chave do cofre estava com ela. Ontem, só ela esteve em casa. As provas são evidentes. Peço-vos que elaborem um relatório, levem a suspeita para a esquadra para interrogatório e revistem a casa da mãe dela na aldeia. Tenho a certeza de que ela já transferiu os bens para os pais. Oh, Gonçalo, meu filho, sofro tanto. Criei uma cobra no meu seio. Ela viu que eu estava paralisada, desprezou-me e planeou roubar o dinheiro para fugir. Mas eu sou velha, não quero criar um escândalo e manchar o nome da família. Inês, ouve-me bem. Em consideração pelo facto de me teres dado uma tigela de canja no último mês, vou dar-te uma saída. A minha mãe ergueu-se, o rosto contorcido. A voz de repente baixou para um tom de falsa clemência. Ela e o Gonçalo estavam a jogar em equipa, a pressionar a minha mulher para um acordo desprezível. Confessa o crime. Entrega as 8 barras de ouro ao Gonçalo para ele as guardar. Depois eu digo ao Tiago para escrever o pedido de divórcio. Tu assinas e arrumas as tuas coisas e voltas para a tua pocilga no Alentejo. Eu peço aos polícias para retirarem a queixa. Tratamos disto como um assunto de família e poupo-te de teres cadastro para poderes arranjar trabalho no futuro. Se fores teimosa e fores para a prisão por 10 anos, quem vai criar a tua filha? Os teus pais na aldeia conseguirão viver com a vergonha de terem uma filha ladra? Se fores esperta, traz o ouro e desaparece da minha casa. É isso mesmo, acrescentou o Gonçalo. Ouviste bem? A minha mãe está a ser misericordiosa ao dar-te uma saída. Pensas que podes negar? Na esquadra, com os métodos de investigação da polícia, não terás como escapar. Entrega o ouro, assina o divórcio e vai-te embora imediatamente. Tiago, estás aí parado a fazer o quê? Ainda defendes essa mulher ladra? Escreve já o pedido de divórcio e expulsa-a. A Inês caiu de joelhos. As ameaças e a coação da sogra e do cunhado atingiram o seu ponto fraco. A honra da sua família na aldeia e o futuro da sua filha pequena. Eles estavam a usar a lei, a pressão psicológica, para esmagar a última resistência de uma mulher exausta. A Inês olhou para mim, os olhos turvos de lágrimas,
os lábios a moverem-se num pedido de ajuda silencioso. Eu estava ali, com os punhos tão cerrados que as unhas se cravavam na palma das minhas mãos, a sangrar. Tudo estava demasiado claro à minha frente. O Gonçalo não veio a correr por estar preocupado com a mãe. Ele veio porque sabia que este drama ia acontecer hoje. A coordenação perfeita entre mãe e filho, desde a coação para confessar até a exigência de que o ouro fosse entregue ao Gonçalo e, finalmente, ao pedido para que a Inês assinasse o divórcio e saísse de casa. Tudo não passava de uma armadilha perfeita, montada não para apanhar um ladrão, mas para expulsar a nora incômoda, abrindo caminho para que o filho mais novo se apoderasse dos bens. A raiva dentro de mim já não ardia em chamas. Condensou-se num bloco de gelo, afiado, frio e cruel. Eles tinham cortado o último fio de laço familiar. Estava na hora de eu intervir, de usar a armadilha deles para esmagar toda esta mentira desprezível. A atmosfera na sala de estar tornou-se densa, tão sufocante que eu conseguia ouvir a respiração ofegante da Inês e os sussurros da multidão lá fora. A minha mãe e o Gonçalo continuavam a atacar a minha mulher, usando palavras cruéis para a forçar a confessar e a assinar o divórcio. A sua crueldade era como facas a cortar ainda mais fundo na ferida da mulher que tinha sacrificado a sua juventude e saúde por esta família. Os dois polícias pareciam também ter notado a anormalidade no comportamento da dona Amélia e do seu filho. Trocaram um olhar, e o polícia mais velho falou, com uma voz calma, tentando diminuir a tensão. Pedimos à família que mantenha a calma. A polícia irá investigar e esclarecer os factos com base em provas e na lei. Ninguém tem o direito de forçar outra pessoa a confessar ou de a ameaçar com acordos de divórcio. Senhora Inês, tem o direito de apresentar a sua versão dos factos. A Inês levantou os olhos, as lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas encovadas. Abanou a cabeça, a voz embargada de desespero. Eu já disse tudo. Sou inocente. Não tirei o ouro. Não sei nada sobre essas 8 barras de ouro. Mãe, como pode tratar-me assim? O que é que eu fiz de errado no último mês? Como é que eu cuidei de si? A senhora sabe melhor que ninguém. A Inês levou a mão ao peito, onde o coração sangrava, e a angústia acumulada fê-la tossir violentamente. Eu não conseguia ficar parado nem mais um segundo. Dei um passo à frente, colocando-me à frente da minha mulher, abraçando os seus ombros magros e trêmulos. Usei o meu corpo como uma muralha, protegendo a Inês dos olhares curiosos e das palavras venenosas daqueles que partilhavam o meu sangue. Chega, disse eu. A minha voz não era alta, mas era firme, fria e decisiva. A sala ficou em silêncio. A multidão lá fora susteve a respiração. Virei-me para os 2 polícias e depois desviei o meu olhar cortante para o Gonçalo e para a minha mãe. Senhores agentes, sou o marido da senhora Inês e o filho da dona Amélia. Peço permissão para dar a minha opinião. Este assunto não é tão simples como a minha mãe e o meu irmão o apresentaram. Há aqui pontas soltas, pontos anormais que, tenho a certeza, se forem investigados a fundo, a verdade será o oposto completo destas calúnias. Respirei fundo, tentando controlar a fúria que fervia nas minhas veias, e comecei a analisar os pontos ilógicos na declaração da minha mãe, os pontos que eu tinha percebido desde o início. Primeiro, a minha mãe disse que na noite antes de ser hospitalizada, ela verificou o ouro. Mas qual é a verdade? Nesse dia, a minha mãe queixou-se de tonturas. Mal se conseguia manter de pé devido à tensão alta. Uma pessoa nesse estado de saúde teria cabeça para pensar em abrir um cofre para admirar ouro. Além disso, foi a Inês que arrombou a porta da casa de banho para a salvar. Se a Inês tivesse a intenção de roubar, podia facilmente ter pegado na chave e aberto o cofre naquele momento, enquanto a minha mãe estava inconsciente. Para que esperar um mês, até a minha mãe estar prestes a ter alta? Para agir, o roubo é geralmente feito às escondidas, e com uma fuga rápida, ninguém fica a cuidar de alguém durante 30 dias no hospital, a aguentar maus tratos, para depois ir à casa roubar e ser apanhado em flagrante. Continuei. Segundo, a forma como a minha mãe reagiu ao descobrir a perda do ouro. Quando a Inês abriu o cofre, ela ainda não tinha afirmado que a caixa não estava lá.
Apenas perguntou se a mãe a tinha guardado noutro sítio. Da sua cama, a minha mãe não conseguia ver o interior do cofre. Então, como é que ela sabia com certeza que o ouro tinha desaparecido para gritar daquela forma? A menos que ela já soubesse que o cofre estava vazio há muito tempo. E terceiro, olhei diretamente nos olhos do Gonçalo. A minha voz tornou-se dura, enfatizando cada palavra. Gonçalo, a mãe acabou de comunicar o roubo à polícia. Como é que soubeste da notícia tão depressa? Se bem me lembro, a tua empresa fica a quase 15 quilômetros daqui, e tu apareceste em menos de meia hora. Tens a capacidade de voar ou de te teletransportares. A tua presença aqui, juntamente com a tua atitude agressiva, a pressionar a Inês a confessar e a divorciar-se, só me faz suspeitar ainda mais do verdadeiro motivo por detrás deste drama. Os meus argumentos afiados tornaram a atmosfera na sala extremamente tensa. A minha mãe e o Gonçalo ficaram sem palavras. Os seus olhares revelavam confusão e pânico. Os dois polícias trocaram um olhar e começaram a tomar notas cuidadosamente das informações que eu tinha fornecido. Virei-me para a Inês, segurei-lhe na mão. A minha voz tornou-se calorosa e firme. Inês, não tenhas medo. Eu acredito em ti. Sei que és inocente. Eu vou proteger-te. Ninguém tem o direito de te insultar ou de pisar a tua honra. As lágrimas da Inês voltaram a cair, mas desta vez não eram lágrimas de angústia e desespero, mas de emoção, de calor por ter encontrado um apoio sólido em mim. Eu sabia que esta batalha estava apenas a começar. As suspeitas que levantei eram apenas as primeiras fissuras na muralha de mentiras da minha mãe e do meu irmão. Para demolir completamente este drama cruel, eu precisava de uma prova de ferro, uma arma suficientemente afiada para rasgar todas as calúnias. E esse segredo, essa arma, eu tinha-a escondido cuidadosamente no canto do teto. Podem perguntar-se por que é que um filho como eu teria suspeitas tão profundas em relação à sua própria mãe. A verdade é que as fissuras na minha confiança, na Dona Amélia, já existiam há muito tempo, originadas pela sua preferência cega pelo Gonçalo e pelas injustiças que ela infligia a Inês. Mas o auge da minha suspeita, o que me impeliu a agir para proteger a minha pequena família, veio de um segredo que eu tinha mantido em silêncio. Escondido no canto do teto, cerca de meio ano antes do AVC da minha mãe, a sua saúde já mostrava sinais de declínio. Queixava-se frequentemente de tonturas e dores de cabeça. Várias vezes, enquanto eu lhe telefonava, ela desmaiava subitamente, deixando cair o telefone, o que me deixava extremamente preocupado. Estando eu longe, aconselhei-a a fazer um check-up geral. Mas ela, sendo poupada e teimosa, recusava sempre, dizendo que eram apenas achaques da idade. Como filho que trabalhava longe e não podia cuidar dela regularmente, vivia sempre com essa preocupação. Discuti com a Inês a possibilidade de contratar uma empregada para ajudar a mãe, mas ela opôs-se veementemente, com medo dos custos e de ter um estranho em casa. Numa situação sem saída, tive uma ideia ousada: instalar uma microcâmara no quarto da minha mãe. O meu objetivo inicial era simples: queria poder monitorizar a sua saúde a qualquer momento, para que, se ela desmaiasse ou algo acontecesse, eu pudesse pedir ajuda a tempo. Sabia que instalar uma câmara no quarto privado da minha mãe era uma invasão de privacidade, mas por medo de perder a minha mãe, decidi arriscar. Num fim de semana em que a minha mãe e a Inês foram à igreja, comprei secretamente uma microcâmara em forma de botão de camisa, com ligação Wi-Fi, capaz de gravar em infravermelhos à noite e com um áudio muito nítido. Escondia meticulosamente num canto do teto falso, tapada pelo ventilador de teto. O ângulo de filmagem abrangia todo o quarto, incluindo a cama e o roupeiro onde estava o cofre. Guardei este segredo de todos, incluindo da Inês. Ninguém nesta casa sabia da existência daquela câmara, exceto eu. Todas as noites, após horas de trabalho cansativo na obra, eu abria o telemóvel para verificar como estava a minha mãe antes de adormecer tranquilamente. E foi graças a esta câmara secreta que eu, acidentalmente, gravei uma verdade terrível. Uma verdade que iria desmascarar completamente o drama calunioso que a minha mãe e o Gonçalo estavam a encenar. Voltando ao presente, no meio daquela sala sufocante,
Quando os meus argumentos já tinham deixado a minha mãe e o Gonçalo em apuros, eu sabia que a hora tinha chegado. Olhei diretamente para os dois polícias, a minha voz calma, mas cheia de autoridade. Senhores agentes, o que acabei de analisar são apenas deduções lógicas, mas para provar a inocência da minha mulher e desmascarar os caluniadores, eu tenho uma prova irrefutável, uma prova de ferro que revelará toda a verdade sobre as 8 barras de ouro desaparecidas. A minha declaração foi como uma bomba relógio no meio da sala. Todos susteram a respiração, os olhares fixos em mim. A minha mãe empalideceu, o Gonçalo deu um passo atrás, os seus olhos a procurarem uma saída. Os dois polícias olharam um para o outro, surpresos e expectantes. Lentamente, meti a mão no bolso das calças e tirei o meu smartphone. Desbloqueei o ecrã, encontrei a aplicação da câmera e selecionei o vídeo guardado do dia anterior ao AVC da minha mãe. No momento em que levantei o telemóvel, o ar na casa pareceu congelar. Eu sabia que assim que clicasse no play, tudo iria desmoronar. A fachada de família feliz e respeitável da minha casa seria feita em pedaços, mas não me arrependia. A verdade tinha de vir ao de cima, a justiça tinha de ser feita e a minha pobre mulher tinha de ser ilibada. A atmosfera na sala de estar era densa, quase palpável. A luz do ecrã do meu telemóvel refletia-se nos rostos tensos de antecipação, ansiedade e medo. Olhei de relance para minha mãe. Ela agarrava com força os braços da cadeira de rodas, o suor a brotar-lhe na testa. O Gonçalo estava paralisado, os lábios cerrados, o olhar a trair o seu pânico. Os dois polícias aproximaram-se de mim com expressões sérias, prontos para receber a prova. Peço às autoridades que cessem imediatamente qualquer interrogatório ou ação que direcione a suspeita para a minha mulher, declarei em voz alta, a minha voz a ecoar pela sala. A prova que estou prestes a apresentar responderá a todas as perguntas sobre as 8 barras de ouro e provará quem realmente encenou este drama de calúnia desprezível. Cliquei no play. O ecrã do telemóvel mostrou uma imagem a preto e branco, do modo de gravação noturna, por infravermelhos. O ângulo de filmagem, do teto, abrangia todo o quarto da minha mãe. A data e a hora no canto do ecrã indicavam que era exatamente a noite anterior ao dia em que a minha mãe teve o AVC. O vídeo começou. No quarto escuro, a minha mãe estava na cama, a revirar-se, sem conseguir dormir. Por volta das 2 da manhã, ela levantou-se e, em bicos de pés, dirigiu-se ao roupeiro. Procurou no fundo, tirou o molho de chaves de latão. Esta cena contradizia completamente a sua declaração anterior de que a chave estava bem guardada e que não lhe tinha tocado. De seguida, a minha mãe aproximou-se do cofre, rodou habilmente o código, inseriu a chave. O som seco da fechadura ecoou na noite silenciosa. A porta do cofre abriu-se. Ela meteu a mão lá dentro e tirou uma caixa de veludo vermelho, a mesma caixa que supostamente continha as 8 barras de ouro. Todos na sala susteram a respiração. Senti a Inês apertar a minha mão. Os seus olhos estavam arregalados de espanto. A minha mãe, na sua cadeira de rodas, tinha o rosto sem uma gota de sangue. Olhava para o ecrã do telemóvel como se estivesse a ver um fantasma. No ecrã, a minha mãe abriu a caixa de veludo vermelho. A luz do candeeiro de cabeceira refletiu-se nas barras de ouro cintilantes. Ela não as verificou, nem as guardou de volta. Em vez disso, pegou num saco de plástico preto e, cuidadosamente, despejou todo o ouro para dentro dele. Atou o saco e enfiou-o no bolso de um casaco que estava pendurado num cabide na parede. Depois guardou a caixa de veludo vazia de volta no cofre, trancou-o e escondeu novamente o molho de chaves no fundo do roupeiro. Todas as ações foram executadas de forma sequencial, furtiva e sem qualquer sinal de cansaço ou doença. Ela tinha montado uma cena falsa antes mesmo do AVC. O vídeo terminou. Desliguei o ecrã do telemóvel e guardei-o no bolso. A sala ficou num silêncio arrepiante, quebrado apenas pela respiração ofegante da minha mãe e pelos murmúrios que começavam a surgir da multidão lá fora. A verdade estava exposta. As 8 barras de ouro não tinham desaparecido no dia anterior. Tinham sido retiradas do cofre pela minha própria mãe, escondidas no bolso do casaco,
e a cena do crime tinha sido forjada com a caixa de veludo vazia. A declaração da minha mãe era uma mentira completa. Uma peça de teatro meticulosamente planeada para incriminar a Inês. Virei-me para os dois polícias, a minha voz fria como gelo. Senhores agentes, viram com clareza? As 8 barras de ouro não foram roubadas. Foram retiradas do cofre pela minha mãe antes de ela ir para o hospital. Todas as suas declarações sobre a Inês ter roubado o ouro são uma calúnia, com o objetivo de a ameaçar, de a forçar a divorciar-se e de a expulsar de casa. O polícia mais velho pigarreou. O seu rosto endureceu, revelando a sua raiva por ter sido enganado. Virou-se para a minha mãe e gritou: Dona Amélia, como explica este vídeo? Fez uma denúncia falsa, montou uma cena falsa e acusou outra pessoa de roubar bens de grande valor. Sabe que este comportamento constitui um crime e que pode ser processada? A minha mãe desmoronou completamente. Já não conseguia manter a sua atitude agressiva. Em vez disso, o pânico e o medo tomaram conta dela. Tremendo, agarrou-se à cadeira de rodas, o suor a escorrer-lhe pelo rosto, os lábios a balbuciarem palavras ininteligíveis. O Gonçalo também empalideceu. Recuou, tentando encontrar uma saída, mas foi interceptado pelo olhar cortante do polícia mais jovem. O pano tinha caído. A máscara de falsa moralidade da minha mãe e do meu irmão tinha sido arrancada. A justiça finalmente sorriu para a Inês. Mas para mim, esta verdade foi como uma faca cravada no coração, porque expôs a crueldade e a baixeza das pessoas que eu amava e em quem confiava. E por detrás do desaparecimento das 8 barras de ouro, eu sabia que ainda havia outro segredo sombrio, à espera de ser revelado. Toda a sala mergulhou num silêncio aterrador. O vídeo da microcâmara tinha destruído por completo a encenação desajeitada que a minha mãe e o Gonçalo tinham montado. A verdade foi exposta à luz do dia, crua e impiedosa, deixando todos os presentes, incluindo os vizinhos mais cuscos, de boca aberta. O olhar dos 2 polícias passou da suspeita em relação a Inês para a indignação dirigida à minha mãe. O polícia mais velho bateu com o seu bloco de notas na mesa de centro. O som seco fez a minha mãe estremecer. Dona Amélia, tem mais alguma coisa a dizer? A denúncia falsa e a calúnia são crimes graves. Está a brincar com as autoridades? O saco com o ouro que tirou naquela noite? Onde está agora? A minha mãe tremia, o rosto enrugado de medo. A sua carapaça de autoridade e crueldade, que sempre usara para esmagar a Inês, desfez-se por completo, revelando uma idosa em pânico a tentar desesperadamente encontrar uma desculpa. Ergueu os olhos úmidos para mim, depois para o Gonçalo, e gaguejou. Eu não a acusei. Eu sou velha, esqueço-me das coisas. Devo ter tirado o ouro e esquecido onde o pus. Tinha a certeza de que ainda estava no cofre. Hoje, quando o abri e não vi nada, entrei em pânico e culpei a Inês. Estou senil. Peço desculpas, senhores agentes. Tenham compreensão por uma idosa. Ao ouvir estas desculpas fracas e descaradas, eu ri-me. Um riso amargo e profundo. Aproximei-me da minha mãe. Olhei diretamente nos seus olhos que se desviavam, e a minha voz tornou-se fria como o gelo. Esqueceu-se? Está senil. Uma pessoa senil consegue planear ao ponto de deixar a caixa de veludo vazia no cofre para criar uma cena falsa? Uma pessoa senil consegue coordenar-se na perfeição com o Gonçalo, usando a tática do pau e da cenoura para forçar a Inês a assinar o divórcio e a expulsá-la de casa. Pare de representar, mãe. Eu vi cada segundo daquele vídeo e sei exatamente para onde foram as 8 barras de ouro. Virei-me bruscamente para o Gonçalo. Ele encolheu-se num canto, a suar em bica. Apontei-lhe o dedo e disse, palavra por palavra, e a pessoa que recebeu essas 8 barras de ouro não foi outra, senão o seu querido filho mais novo, o Gonçalo. A sala voltou a agitar-se. Os cochichos recomeçaram. O Gonçalo sobressaltou-se e negou veementemente. Estás louco? Eu não tirei ouro nenhum à mãe. Não me acuses sem provas. Que provas tens para me caluniar? Sorri de lado, o meu olhar afiado a perfurar a sua couraça de cobardia. Provas? Deixa-me refrescar-te a memória. No dia em que a mãe foi para o hospital, apareceste todo arranjado,
Disseste que estavas ocupado e deixaste uns míseros 200 euros. Desapareceste durante 30 dias, enquanto a mãe estava internada. Mas para onde foste na realidade? Foste esconder-te por causa de dívidas de jogo no futebol. Os agiotas foram à tua empresa fazer um escândalo. O teu chefe suspendeu-te há muito tempo. Não penses que, por eu estar a trabalhar longe, não sei das tuas artimanhas aqui em Lisboa. O Gonçalo ficou chocado, o rosto branco como a cal, as pernas a cederem, caindo de joelhos no chão. Ele não esperava que eu soubesse de tudo. A verdade é que eu tinha pedido a alguns amigos em Lisboa para investigarem o paradeiro do Gonçalo quando ele se esquivava continuamente de cuidar da mãe. E o que descobri foi um historial sombrio de dívidas de jogo acumuladas. Virei-me novamente para a minha mãe, a minha voz cheia de desilusão e dor. A mãe sabia das dívidas dele, teve pena do filho e vendeu secretamente as 8 barras de ouro da sua reforma para pagar as dívidas dele, mas teve medo que eu descobrisse, medo que eu a criticasse por ser parcial e por proteger o Gonçalo. Coincidentemente, a mãe adoeceu e teve um plano desprezível. Usou a minha ausência, usou a dedicação da Inês como bode expiatório. Acusou a Inês de roubar o ouro, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Encobriu o desvio dos bens para o Gonçalo e arranjou uma desculpa para expulsar a Inês de casa, abrindo caminho para o seu filho querido vir para cá, viver à grande e apoderar-se do resto da casa. Cada uma das minhas palavras foi como uma martelada na mente daqueles que tentavam esconder a verdade. O silêncio tomou conta da sala. A minha mãe baixou a cabeça e começou a chorar convulsivamente. Já não tinha como negar. O seu elaborado drama de calúnia tinha sido completamente desmascarado, revelando uma conspiração cruel e sem escrúpulos de uma mãe disposta a pisar a vida e a honra de outra pessoa para proteger um filho mimado e irresponsável. A atmosfera na sala de estar tornou-se insuportável. Todos os olhares estavam agora postos na minha mãe e no Gonçalo. Os dois, que há pouco eram as vítimas dignas de pena, revelaram-se agora como mentirosos e conspiradores. A verdade sobre as 8 barras de ouro foi exposta, clara como o dia, dissipando todas as dúvidas e lavando a honra da minha mulher. Os 2 polícias, depois de ouvirem toda a história e verem as provas, ficaram com uma expressão extremamente severa. O polícia mais velho aproximou-se, a sua voz firme a ecoar pela sala. Dona Amélia, senhor Gonçalo, o que a família acabou de relatar, juntamente com o vídeo, é base suficiente para afirmar que os 2 agiram em conluio para montar uma cena falsa, fazer uma denúncia falsa e caluniar outra pessoa. Este é um comportamento criminoso que afeta gravemente a honra e a dignidade da vítima e perturba a ordem pública. Exigimos que confessem a verdade para poderem beneficiar da clemência da lei. A solenidade da lei aterrorizou a minha mãe e o Gonçalo. A minha mãe, a mulher cruel e arrogante de sempre, desmoronou por completo. Chorando, agarrou-se à roupa do polícia, a balbuciar pedidos de desculpa. Senhor agente, por favor, eu errei. Fiz isto por amor ao meu filho. Não queria magoar ninguém. Por favor, eu retiro a queixa. Peço desculpa a Inês. Por favor, perdoem-nos. O Gonçalo, ao ver a mãe a suplicar, arrastou-se até aos polícias, de mãos postas. Senhores, sou inocente. Foi tudo ideia da minha mãe. Foi ela que tirou o ouro e me deu para pagar as dívidas. Eu não sabia que ela ia culpar a Inês. Eu só concordei com ela. Por favor, perdoe-me. Não quero ir para a prisão. Olhar para os 2, mãe e filho, pessoas que partilhavam o meu sangue, agora a empurrarem as culpas um para o outro, a chorarem miseravelmente, fez-me sentir um nojo e uma tristeza profundos. Era a decadência moral, a crueldade da ganância e do egoísmo cego. Aproximei-me da Inês. A minha mulher ainda estava sentada no chão, o rosto banhado em lágrimas, mas o seu olhar já não era de pânico e medo. A verdade tinha sido revelada. A sua honra estava limpa. Ela podia finalmente erguer a cabeça e recuperar o seu amor próprio. Ajoelhei-me e abracei-a com força. Senti o tremor do seu corpo frágil. Acariciei-lhe as costas e sussurrei-lhe ao ouvido palavras de conforto e amor vindas do fundo do meu coração. Inês,
Peço-te desculpa. Desculpa por te ter deixado sofrer tanto nesta casa. Desculpa por não te ter protegido melhor. A partir de agora, não deixarei que ninguém te magoe mais. A Inês abraçou-me com força, chorando convulsivamente. As suas lágrimas quentes molharam a minha camisa. Eu sabia que a ferida no coração da Inês era demasiado grande para sarar de um dia para o outro. Mas pelo menos naquele momento, ela já não estava sozinha. Ajudei a Inês a levantar-se. Olhei diretamente para a minha mãe, a minha voz fria e decidida, sem qualquer vestígio de calor ou amor filial. Mãe, a verdade está à vista. Foste tu que destruíste esta família, que pisaste a gratidão da nora, que arriscou a vida por ti, apenas para proteger um filho irresponsável. Pensavas que podias enganar a lei e a tua consciência, mas o céu tem olhos. A mentira acaba sempre por ser descoberta. Virei-me para o Gonçalo, o meu olhar cortante. E tu, seu cobarde irresponsável, usaste o amor da tua mãe para pagar dívidas de jogo e depois conspiraste com ela para prejudicar uma inocente. Pensas que vais escapar. A lei vai punir-te como mereces. As minhas palavras foram como marteladas na cabeça dos dois. O silêncio encheu a sala, quebrado apenas pelo choro desesperado dos culpados encurralados. A peça tinha terminado, mas as suas consequências iriam durar muito tempo, deixando feridas difíceis de sarar na alma de todos os envolvidos. O choro da minha mãe e do Gonçalo ecoava de forma patética pela sala, que em tempos fora o palco de tanta angústia para a minha mulher. Eles imploravam, suplicavam, prometiam mudar, mas, aos meus olhos, tudo era falso. O grito desesperado de quem foi apanhado com a máscara no chão. O polícia mais velho afastou firmemente a mão da minha mãe, a sua voz fria e severa. Dona Amélia, senhor Gonçalo, qualquer explicação ou pedido de desculpa é inútil agora. A lei não tolera denúncias falsas e calúnias. Vamos elaborar um relatório, apreender o vídeo como prova e convidá-los a ambos a acompanharem-nos à esquadra para continuar a investigação e apurar os motivos e a gravidade da infração. Ao ouvir que teriam de ir para a esquadra, a minha mãe pareceu levar um choque elétrico. Arregalou os olhos, abriu a boca e, de repente, desmaiou na cadeira de rodas. O pânico extremo, juntamente com a sua saúde já debilitada, fê-la sucumbir. O Gonçalo, ao ver a mãe desmaiar, correu para ela, a abaná-la. Mãe, mãe, o que se passa? Mas a dona Amélia permanecia imóvel, o rosto pálido, a respiração fraca. Os dois polícias apressaram-se a verificar o estado da minha mãe. Concluíram que a situação era grave e que precisava de ser levada para as urgências imediatamente. O polícia mais novo ligou rapidamente para o 112. Enquanto esperavam pela ambulância, o Gonçalo não parava de gritar e de me culpar. Tiago, és tão cruel, encurralaste a mãe. Se lhe acontecer alguma coisa, vais pagar pela vida dela. Olhei para o Gonçalo, com um olhar cheio de desprezo e raiva. Cruel? Quem foi que roubou as 8 barras de ouro da reforma da mãe para pagar dívidas de jogo? Quem foi que conspirou com a mãe para caluniar e expulsar a cunhada de casa? Quem empurrou a mãe para esta situação foste tu, seu filho ingrato e egoísta. As minhas acusações calaram o Gonçalo. Ele não conseguiu refutar, porque tudo o que eu disse era a verdade nua e crua. Baixou a cabeça, evitando os olhares de desprezo de todos à sua volta. Pouco depois, a ambulância chegou com a sirene a tocar. Os paramédicos levaram rapidamente a minha mãe numa maca para a ambulância, que partiu a alta velocidade. O Gonçalo foi levado pelos 2 polícias no carro patrulha para a esquadra. A casa ficou subitamente vazia e silenciosa. A multidão de vizinhos dispersou-se, levando consigo os comentários sobre o escândalo que abalou o bairro. Ficamos apenas eu e a Inês, sozinhos no meio da sala, a olhar um para o outro, com os olhos marejados de lágrimas. Aproximei-me e abracei a Inês. Uma sensação de calor e paz começou a espalhar-se, dissipando o frio e a opressão dos últimos tempos. Acariciei suavemente o seu cabelo desgrenhado e sussurrei. Acabou tudo, Inês. A tua honra foi lavada. Aqueles que te magoaram vão pagar. A partir de agora, vamos começar uma nova vida, sem mais sofrimento nem desprezo. A Inês encostou a cabeça ao meu ombro e chorou.
mas eu sabia que eram lágrimas de alívio, de alegria por a justiça ter sido feita. Ela tinha superado a prova mais dura, provando a sua inocência e força. No entanto, no fundo da minha alma, a ferida causada pela minha própria família ainda sangrava. A crueldade e a mentira da minha mãe e do meu irmão tinham cortado por completo o laço familiar que eu sempre tentei preservar. Percebi que uma família não é apenas um laço de sangue, mas também respeito, amor e proteção mútua. Quando esses valores são pisados, os laços de sangue são apenas uma fachada vazia e sem sentido. E decidi tomar uma decisão final, uma ruptura definitiva com esta família podre e fria, para proteger a felicidade futura da minha mulher e da minha filha. Depois de a ambulância levar a minha mãe e o carro da polícia desaparecer com o Gonçalo, a casa tornou-se vazia e assustadoramente fria. O ar pesado da mentira ainda parecia pairar. A Inês estava de pé no meio da sala, o olhar perdido no vazio. Depois de um choque tão grande, o seu corpo e a sua mente tinham atingido o limite. Aproximei-me e coloquei suavemente a mão no seu ombro trêmulo. Inês, vamos fazer as malas. Vamos sair deste lugar agora mesmo. A Inês olhou para mim, com uma expressão de espanto e hesitação. Para onde, Tiago? E a mãe? Ela está no hospital. A sua voz hesitante foi como uma faca no meu coração. Apesar de tudo, a sua natureza bondosa ainda a fazia preocupar-se com a mulher que quase a destruiu. Respirei fundo, engolindo a amargura. A minha raiva tinha desaparecido, dando lugar a uma calma fria e implacável. A mãe tem o Gonçalo e o hospital para cuidar dela. Este lugar já não é a nossa casa, Inês. Uma casa onde se usa a dedicação de uma nora como bode expiatório, onde se usa a mentira para mandar uma nora para a prisão para encobrir os defeitos de um filho mimado. Isso não é uma família. É um inferno. Larguei a Inês e subi as escadas em direção ao nosso quarto. Tirei 2 malas grandes de cima do roupeiro e atirei-as para a cama. Comecei a arrumar a roupa e os objetos pessoais da Inês e da nossa filha. Não levei nada de valor que a minha mãe nos tivesse dado. Queria cortar todos os laços materiais com esta família podre. A Inês seguiu-me para o quarto, observando-me em silêncio. Ela não me impediu nem perguntou mais nada. Talvez no fundo da sua alma ferida, ela também entendesse que partir era a única saída. Com as malas feitas, desci as escadas. Em frente ao quarto da minha mãe, onde o cofre ainda estava aberto, parei. As memórias de infância, da minha mãe a trabalhar arduamente para me criar, surgiram e foram rapidamente substituídas pelo seu rosto cruel a acusar a minha mulher. O amor materno tornou-se tão barato que foi trocado pela segurança de um filho viciado em jogo. Peguei no telemóvel e liguei a um tio meu, irmão do meu pai. Assim que ele atendeu, disse, com uma voz fria e sentenciosa: Tio, sou eu, o Tiago. A minha mãe está nas urgências. O Gonçalo foi detido pela polícia. Por favor, vá ao hospital tratar da minha mãe. A partir deste momento, considere que a dona Amélia não tem um filho chamado Tiago. Eu e a minha mulher vamos sair desta casa e nunca mais voltaremos. Dívidas de gratidão e ódio, corto tudo aqui. Desliguei, sem esperar por uma resposta. Esta ruptura não foi um impulso, foi o resultado de anos de repressão, o despertar doloroso de um homem que, por cobardia, quase destruiu a sua mulher. Virei-me para a Inês. Ela tinha enxugado as lágrimas. O seu rosto estava cansado, mas os seus olhos brilhavam com determinação. Pegou numa das malas e sorriu, um sorriso de alívio. Vamos buscar a nossa filha, Tiago. Vamos para a aldeia, para a minha terra, onde há humanidade. Acenei com a cabeça, segurando com força a mão gretada da Inês. Saímos pela porta de ferro pesada. O som da fechadura a trancar ecoou, aprisionando toda a escuridão e mentira daquela casa. Lá fora, a luz do final da tarde era quente. Entramos no táxi que nos esperava, deixando para trás os olhares curiosos dos vizinhos. Esta viagem não era uma fuga, mas um renascimento, um novo começo para a minha pequena família, onde só o amor e o respeito reinariam. O tempo passou, as tempestades acalmaram e as cicatrizes desvaneceram. A nossa vida virou uma nova página, pacífica e mais brilhante do que nunca, na aldeia tranquila da Inês, no Alentejo.
Pedi transferência para uma filial da minha empresa, perto da terra da minha mulher. Com a minha experiência, rapidamente me afirmei. O rendimento não era o mesmo da cidade, mas era suficiente para dar à minha mulher e filha uma vida confortável. A Inês já não tinha de suportar o desprezo de ninguém. Com o cuidado dos pais e o ambiente tranquilo, recuperou a saúde e a forma. As suas mãos, antes gretadas, voltaram a ser macias. O seu sorriso radiante substituiu a tristeza dos tempos de tempestade. Com as nossas poupanças, abrimos uma pequena mercearia, dando a Inês algo para fazer e permitindo-lhe cuidar da nossa filha. Quanto à minha família em Lisboa, o karma chegou de forma implacável. O Gonçalo, após a investigação, mesmo com os esforços da minha mãe para o ilibar, foi multado e ficou com o cadastro manchado. Com o cadastro manchado, o Gonçalo perdeu o seu emprego bem pago. Para saldar as piores dívidas de jogo, teve de concordar em vender a casa da família. Sem o seu estilo de vida luxuoso, teve de aceitar um trabalho modesto nos arredores da cidade, perdendo todo o seu estatuto. A minha mãe, a dona Amélia, após o choque, sofreu um novo declínio na sua saúde. Com a casa vendida e sem ninguém para cuidar dela a tempo inteiro, a única solução foi ser colocada num lar de idosos do estado. O meu tio contou-me que ela passa os dias em silêncio, sentada numa cadeira de rodas, a olhar pela janela, recusando-se a falar com o filho, que a visita raramente, envergonhado e derrotado. Sem a dedicação da Inês, sem o seu querido Gonçalo, ela vivia os seus dias dependendo da caridade relutante dos parentes. Talvez, na solidão do seu quarto, ela tenha finalmente compreendido o amargo sabor do ditado: quem semeia ventos, colhe tempestades. A sua crueldade e mentira viraram-se contra ela e tiraram-lhe tudo. O meu tio liga-me ocasionalmente para dar notícias, mas eu apenas ouço. O meu coração gelou em relação àquela família. Não sinto ódio nem prazer com a sua tragédia, apenas a vejo como a consequência inevitável das suas escolhas. Aprendi a deixar ir, não para os perdoar, mas para me libertar. Sentado no baloiço da varanda, a sentir a brisa fresca dos campos de trigo dourados, olho para a Inês a entrançar o cabelo da nossa filha. O som do riso delas enche o ar, pintando um quadro de uma paz e calor extraordinários. Percebi que a felicidade não está em mansões de luxo ou fortunas, mas na paz de espírito, no respeito e na partilha entre aqueles que amamos. A tempestade passou, deixando um céu limpo. Das cinzas da mentira e da traição, a minha pequena família renasceu, forte e brilhante como uma fênix. E eu sei que, por mais desafios que o futuro traga, enquanto nos mantivermos de mãos dadas, com o amor e a sinceridade como guia, nenhuma força nos poderá separar.